Bem-vindos a uma nova edição do The Source TV, um espaço para entrevistas e troca de conhecimento da Red Hat. E na conversa de hoje, a gente vai abordar a inovação, com foco no Open Innovation Labs da Red Hat. Para falar sobre esse tema, estão aqui com a gente hoje o Alexandre Duarte, que é diretor sênior de consultoria e treinamento da Red Hat para a América Latina. Oi, Duarte, muito obrigada pela sua presença e pela disponibilidade para esse bate-papo. Olá, Tayane, é um prazer estar com você aqui. E também está aqui com a gente o Fábio Pereira, que é Head do Red Hat Open Innovation Labs para a América Latina. Oi, Fábio, muito obrigada também por estar com a gente aqui hoje. Oi, Thay, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar esse bate-papo, Duarte, eu queria que você contasse para a gente, para quem está assistindo aqui a gente hoje, o que é o Open Innovation Labs? Red Hat Open Innovation Labs é uma oferta de consultoria constituída por uma residência imersiva, né, que visa ajudar empresas a impulsionar o desenvolvimento de aplicações modernas e a também fomentar a inovação, né. Em semanas, junto com os nossos especialistas, nossos clientes aprendem a construir aplicações do jeito Red Hat, é o que chamamos de Red Hat Way, totalmente alinhado com o uso das tecnologias open source e à luz da cultura open, isso não menos importante, né? E aí, dessa forma, nós ajudamos nossos clientes a construir protótipos rapidamente, né? A praticar o DevOps e a adotar o modelo ágil, né? Então, o Red Hat Open Innovation Labs é projetado para acelerar a entrega de ideias e funciona como um catalisador de inovação. Nós o lançamos aqui na América Latina em 2019, né? No começo de 2019, foi um grande sucesso desde então, tá certo? Hoje eu posso afirmar para vocês que talvez seja a nossa principal oferta da área de serviços da Red Hat América Latina. Fábio, quer fazer algum complemento à resposta do Duarte? É que a gente aprende na prática, né, Thay? Porque hoje em dia muito se fala na teoria sobre transformação cultural, sobre DevOps, sobre a transformação digital, e o Open Innovation Labs, ele é na prática. Então, o Labs, ele leva para os nossos clientes a transformação digital na prática, usando dois elementos muito importantes que a gente tem, que é tecnologia e cultura. Nem é só um, nem é só o outro, são os dois juntos. E essa união da tecnologia com a cultura, que é um pouco da mágica do Open Innovation Labs. Fábio, falando um pouco então sobre teoria, prática, o que é uma prova de conceito? E a gente consegue dar um exemplo rápido disso e de como essa prova de conceito está envolvida com essa questão da inovação e do Open Innovation Labs? Bom, a prova de conceito, né, é um termo que se usa muito, muita gente chama até de POC, né? A gente vai fazer uma POC, que em inglês é Proof of Concept. E a prova de conceito é que o conceito é a teoria. Como é que você prova que um conceito teórico funciona? Colocando na prática. Então, como é que a gente prova na prática que, por exemplo, criar uma esteira de Continuous Integration vai acelerar a entrega de um software? Isso é um conceito na teoria, colocando isso na prática. Então, colocando na prática, você pega um conceito teórico, uma esteira de Continuous Integration vai acelerar. Vamos fazer isso na prática? Vamos. A gente cria uma esteira de Continuous Integration na prática, usando a tecnologia da Red Hat. A gente usa práticas que a gente tem no nosso Open Practice Library, que é a nossa biblioteca de práticas, e na prática a gente prova se aquele conceito funciona ou não. Porque, na verdade, isso é um conceito mais científico, né? Uma hipótese é um conceito que você prova se ele funciona ou se ele não funciona. Então, não adianta você falar que na teoria alguma coisa vai funcionar. A gente, na prática, coloca as pessoas num ambiente real. Então, dentro do Labs é tudo real. É tudo realmente funcionando na prática. E a gente prova que aquele conceito teórico funciona na prática. Como, por exemplo, o conceito de uma esteira de Continuous Integration para acelerar a entrega de valor de software. Você comentou na sua primeira resposta sobre a chegada do Open Innovation Labs à América Latina no ano passado. E eu queria que você contasse para a gente quais são os diferenciais em relação ao Open Innovation Labs aqui na América Latina e em outras regiões onde a Red Hat também tem esse programa. Bom, o Open Innovation Labs é uma oferta global, né? Portanto, ele tem uma consistência global, pelo menos se busca essa consistência global. A qualidade dos nossos profissionais é exatamente a mesma do que de qualquer profissional de Labs da Red Hat em qualquer região do mundo, seja na América do Norte, na Europa,
na Ásia. Né? Então, por isso, nós procuramos entregar experiências muito similares para os nossos clientes a nível global. Né? O que vale ressaltar aqui é a nossa capacidade latino-americana em inovar, em ser flexível, de pensar fora da caixa. Né? Então, nós fomos a primeira região do mundo a entregar a residência imersiva de forma remota, de forma virtual, né? Impulsionados aí pela pandemia que nos impactou fortemente desde março, a partir de março desse ano. Né? Então foi um grande sucesso o projeto que nós fizemos de forma remota, de forma virtual, com o reconhecimento do próprio cliente, que no começo estava relutante, é verdade, mas que quando terminamos entendeu que os objetivos propostos foram alcançados e isso foi uma quebra de paradigma, tanto para o mercado quanto para nós. Ou seja, hoje nós nos sentimos confiantes, né, de que a entrega virtual da residência também é possível e endereça os desafios como se estivesse numa residência física, né, presencial. Quais são os exercícios que vocês fazem para compartilhar esse conhecimento com os clientes? E já vou emendar uma segunda pergunta aqui. Quais são as práticas culturais também compartilhadas com eles durante essas residências? A gente embasa muito o Open Innovation Labs em alguns pilares do mercado e principalmente na cultura open. E algumas dessas práticas elas são inspiradas no open source e essas práticas elas vêm do design thinking, do ágil e do DevOps, que são aí 3 pilares do Open Innovation Labs. Então eu vou te dar algum exemplo que é uma prática que vem muito da agilidade, do mindset ágil, que é o pareamento. O pareamento, ele tem uma mágica por trás do pareamento que ele começou lá por trás numa metodologia que chamava XP, o Extreme Programming, mas o pareamento ele se expandiu para você fazer qualquer coisa a 2. Então o pareamento ele dá para você fazer tanto presencial, 2 pessoas sentadas um do lado do outro, mas como foi mencionado, a gente inovou e a gente faz hoje o pareamento virtual. O pareamento ele traz foco. E isso é uma questão da cultura. Hoje em dia a gente vive uma cultura da distração, onde é muito difícil você focar numa coisa por um determinado tempo. A gente é distraído o tempo todo. Então o pareamento ele vem trazer foco e o foco ele traz qualidade, porque é comprovado que quanto mais você se foca no trabalho que você está fazendo, menor a quantidade de erros. Então se você tem 2 pessoas focadas em uma atividade, existe até um conceito, um mito, né, que se acha que é uma perda. Muito da gestão tradicional pensa, mas eu não vou colocar 2 pessoas para fazer uma atividade, porque eu vou estar perdendo tempo. Aquele pensamento tradicional de hora, sabe? Eu vou gastar 4 horas de 2 pessoas, 8 horas para fazer uma coisa que uma pessoa conseguiria fazer em 4. Só que esse grande mito, ele não existe, né? A gente quebra esse mito mostrando que o pareamento traz mais foco, traz mais qualidade, diminui o retrabalho no futuro, porque se você tem 2 pessoas focadas, vai ter muito menos retrabalho no futuro. Então essa é uma prática muito focada tanto na tecnologia, porque o pareamento você está fazendo uma coisa técnica a 2, quanto da cultura, porque a cultura da colaboração, se você faz um pareamento com 2 pessoas que têm às vezes até papéis diferentes, é interessante você colocar uma pessoa bem técnica para parear com uma pessoa menos técnica. E um aprende com o outro, né? Porque uma pessoa menos técnica vai ter uma visão mais de negócio e a pessoa mais técnica vai focar na tecnologia. O pareamento cross-disciplinar, né? O multidisciplinar, ele é um dos que funciona melhor aí, tanto para a tecnologia quanto para a cultura. Tem alguma história engraçada, algum fato diferente ou relevante que vocês queiram mencionar sobre essa implementação, esse trabalho com as empresas aqui? O meu mais engraçado que eu cito, que o pessoal gosta, é que eu digo que não se pode aprender a nadar fora da água. A única pessoa que aprendeu a nadar sem entrar na água foi o Sheldon, do Big Bang Theory, que ele aprendeu a nadar na internet, né? Ele diz que não precisa de água para aprender a nadar. E essa historinha eu sempre conto porque a gente não consegue aprender a nadar na água, né? É muito simples você falar, mexe o braço direito, mexe o braço esquerdo. Mas quando você entra na água, numa piscina controlada, entra no raso, aprende a nadar, aprende a respirar. Depois você é jogado numa piscina mais funda. E aí, no final de tudo, o objetivo é nadar no oceano, né? Porque aí é o difícil, que é a realidade mesmo, que todas as empresas precisam. Mas para nadar no oceano, você precisa começar numa piscina, num ambiente controlado. E isso é a residência do Open Innovation Labs. É essa piscina onde a gente nada junto
e a gente vai lá, engole um pouco de água, se afoga um pouco, mas a gente está num ambiente controlado, onde tudo é super seguro e a aprendizagem ela acontece na prática. Eu não tenho uma anedota específica para contar, mas eu posso afirmar que para mim foi uma grande surpresa, né, quando eu comecei a interagir e aprender mais sobre o Labs. O Labs é uma prática super leve, né, na forma de ser, na forma de entregar conhecimento. Mas tem muita técnica por trás disso, né? Então, por cada evento, cada instrumento, cada ferramenta usada durante a residência, por detrás tem muita técnica e elas fazem sentido, né? Como se fosse um quebra-cabeça, né? Eles vão colocando as peças buscando atingir o objetivo proposto do processo, do programa, da inovação, né? Então, isso é importante salientar aqui. É muito leve, o pessoal se diverte muito. Você entra numa sessão de lab, não parece que você está trabalhando, não parece que você está num projeto, né, com um projeto importante, um projeto de geração de inovação. Pelo contrário, parece que você está se divertindo. E esse conceito, e esse contexto que gera inovação, né? Então é super importante isso. No princípio se pode pensar que o pessoal ali não está levando a sério, não, pelo contrário, eles estão levando muito a sério e tem muita técnica por trás empregada justamente para criar esse ambiente colaborativo e no final do dia criar a buscada, a famigerada inovação. Duarte, eu vou continuar com você para a gente entender um pouquinho quais são as empresas, quais os perfis desses clientes, dessas organizações que estão buscando a residência do Open Innovation Labs. E se você puder compartilhar algum case com a gente, algum case de sucesso que já foi trabalhado, tamanho dessas organizações, por favor. Veja bem, clientes de todos os tamanhos e indústrias hoje em dia buscam a oferta do Labs, né, para endereçar seus desafios, que não são poucos, né? Praticamente todas as empresas hoje têm uma pressão grande de fazer mais com menos, né? Mas não tem tecnologia e muitas vezes não tem o conhecimento adequado. E além do mais, né, essas empresas enfrentam o paradoxo da inovação. Ou seja, existe a obrigação de inovar, né, por uma questão até de sobrevivência. Mas você não tem os recursos e as ferramentas para atingir esse objetivo, né? Por isso o Open Innovation Labs é um caminho tangível, é um caminho provado que ajuda nossos clientes a atingir esses objetivos e a endereçar esses desafios de inovar, de sobreviver, de se digitalizar, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né? Onde a digitalização passa a ser, digamos assim, o objetivo principal da maioria das empresas, né? Quem não estava digitalizado tem que se digitalizar. E quem já estava precisa otimizar, precisa melhorar para justamente fornecer o melhor serviço para seus clientes. Por isso que o Labs ele funciona para pequenas, médias e grandes empresas, né? E cada uma delas, dependendo do nível de maturidade em relação à digitalização, o Labs também se adequa para endereçar os desafios específicos de cada nível de maturidade dessas empresas, tá certo? Bom, com relação aos cases, eu vou deixar para o Fábio. O Fábio pode comentar aí um pouco mais a respeito dos vários cases que a gente já fez aqui na América Latina. Eu vou escolher o case do Grupo Via Varejo, que é o grupo das Casas Bahia. A gente encontrou a Via Varejo com um grande desafio de gerar o que eles chamavam de simulador de vendas, né? Então, você entrava numa Casas Bahia, você ia comprar uma geladeira e você tem 20 mil vendedores hoje nas lojas, né, que estão fazendo essa venda, né? Essa venda cara a cara com as pessoas que querem comprar. Isso foi pré-pandemia, né? E esse grande desafio era que o vendedor precisava simular essa venda de uma forma muito rápida. Ou seja, entregar na mão de um vendedor um simulador de venda rápido que ele consiga conversar com o cliente e fazer essa simulação de forma rápida. Então você imagina, esse é o problema de negócio, né? O que tem a ver o DevOps, o que tem a ver o OpenShift com tudo isso? O resultado de tudo isso é que em 10 semanas a gente entregou um simulador de venda nas mãos dos vendedores, e não só depois de 10 semanas. Semana a semana, esses vendedores eram parte do processo e toda a plataforma de tecnologia open source que a gente usava fazia com que a gente conseguisse, a cada semana, receber o feedback e entregar uma funcionalidade nova. Então, hoje, você já imaginou entregar alguma coisa nova a cada semana?
Hoje em dia as organizações levam meses, às vezes anos para entregar um produto. Mas com o modelo iterativo, usando todas as plataformas do open source, a gente conseguia semana a semana entregar algo novo nas mãos dos vendedores, até que na 10ª semana foi entregue o MVP e todo mundo ficou muito feliz. Esse MVP está em produção, sendo utilizado aí pelos vendedores. Vocês dois falaram muito do contexto atual, seja com a digitalização, seja com a aceleração dessa digitalização por conta da pandemia. Como é que se trabalha a resiliência das equipes num contexto como esse? Tá, hoje a gente passa aí por um momento difícil, porque o ser humano, a gente não evoluiu ainda o suficiente para não lidar com o cara a cara real, com o aperto de mão, com o abraço. Então hoje a gente vive esse momento do digital, onde a gente faz as nossas reuniões olhando para uma pessoa que está numa tela de um computador. E a resiliência da equipe ela é importante, porque uma vez que você forma uma equipe forte, as relações entre as pessoas da equipe se transformam no asset mais importante que aquela equipe tem. Então, uma pessoa se dá bem com a outra e saber pedir ajuda, saber ajudar, saber colaborar, saber quando é a hora de parar, isso é muito importante numa equipe. Existe um modelo que chama modelo de Tuckman, que a gente usa muito, que é um modelo que diz que uma equipe ela passa pelas fases de forming, ela é formada, depois vem uma fase de storming, onde as pessoas meio que entram quase que em conflitos, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que esperam de mim. Depois dessa fase de storming vem o norming, se normaliza, e aí a equipe começa a performar, que é a fase de performing. Eu acredito, Thay, que o grande desafio hoje é levar a equipe por essas 4 fases, chegar na fase de performing e manter essa equipe resiliente às mudanças que estão acontecendo hoje no mundo, mas manter a equipe performando. E para isso é muito importante que essa equipe não seja formada e desformada com muita frequência. Um grande problema hoje das organizações é que se forma uma equipe faz um projeto, daqui a pouco dissolve aquela equipe, forma outra, dissolve, forma outra. E essa visão de equipes fortes, resilientes, a gente acredita que se você formar uma equipe que a gente chama de long-lived team, né, um time de grande tempo junto trabalhando. Se vocês lembrarem, as pessoas com quem vocês trabalham melhor são as pessoas que já faz algum tempo que você vem trabalhando, né? Alguém que você começou a trabalhar ontem, você ainda está naquela fase de storming, né? Não sabe direito. Então eu diria que a resiliência ela vem numa palavrinha mágica que é a continuidade das equipes. Foi uma boa perspectiva, Fábio, e complementando, né? Eu acho que nos dias atuais, resiliência é sinônimo de saúde mental, né? Eu costumo dizer que nesse momento de pandemia nós estamos, é como se estivéssemos no meio do oceano, né, enfrentando uma tempestade, mas em barcos diferentes, né? Cada um hoje tem uma situação distinta de infraestrutura dentro de suas casas, dentro de suas residências. Tem gente que tem filhos que não estão indo para a escola e precisam continuar o trabalho, precisam estar envolvidos em projetos de missão crítica dos nossos clientes. Por isso que eu acho que saúde mental hoje é a nossa maior preocupação, né? Então, nós estamos tendo várias atividades para pelo menos aliviar esse momento dos nossos colaboradores, para dar a eles ferramentas, né, para que eles possam usar nesse momento de pandemia, que eu acho que ainda vai durar alguns meses, né? Se não, talvez mais um ano aí pela frente. E é isso que a gente tem que estar preparado para isso, se preocupando com a saúde mental deles e nossa também, né? Então todos precisam ficar bem, todos precisam parar um pouco, né, o trabalho para respirar, né, para dar um refresh mental e depois continuar, né? Então, na minha opinião, hoje, resiliência e saúde mental andam juntos, né? É a maior preocupação que eu tenho atualmente. As equipes que vocês têm encontrado hoje dentro do Open Innovation Labs e a própria equipe da Red Hat, qual é o nível de diversidade desse time e como isso efetivamente colabora para trazer novas ideias e colocar em prática a inovação no dia a dia? Eu acredito que a diversidade existem várias dimensões. Diversidade é um valor
onde você pode olhar para ele com diversas lentes. E existe a diversidade que é muito focada na residência do Labs, que é a diversidade de mindset e de papéis. Ou seja, não adianta você colocar só pessoas desenvolvedoras juntas e você não colocar pessoas de teste, pessoas de design, pessoas de negócio. Quando você tem uma diversidade de pensamento, essa diversidade ela gera criatividade, porque você questiona a minha ideia e as nossas duas ideias juntas, elas são melhores do que uma ideia separada. Então a gente olha muito para essa dimensão da diversidade de papéis, para trazer a diversidade de pensamento, e claro que existem outras dimensões de diversidade, que são diversidade de gênero, de etnia. Então essas outras diversidades também, essas dimensões, a gente passa a olhar para elas de forma mais intencional, porque a gente também acredita que isso traz um valor tanto para a residência em si, para as equipes, mas isso também traz um impacto social. Então, principalmente, eu queria dizer que no nosso momento de contratação, né, do Labs, a gente tem um olhar no filtro inicial que a gente dá para as contratações, a gente tem um olhar de equidade aí relacionado a essas dimensões. Então, a gente faz isso no início da contratação. Claro que uma vez que a pessoa entrou no processo de contratação, o processo ele é muito igual, independente. Inclusive, a gente tenta até remover as dimensões como gênero, para que a gente não tenha esses vieses, mas a gente tenta ser intencional no início da contratação, para que, de uma certa forma, a gente gere essa diversidade nas equipes. E a gente está sempre de olho, né? Quando você olha para uma equipe, existem as dimensões visíveis, mas existem muitas dimensões que são invisíveis também. Então é interessante perceber isso. Eu queria citar, muita gente fala da diversidade, mas tem muitas dimensões da diversidade que são invisíveis aos nossos olhos. E a gente às vezes não pensa nisso. Eu diria que diversidade e inclusão é um dos pilares da nossa cultura, da cultura open, né? E ela começa exatamente na contratação, Fábio. Está perfeito o seu comentário, né? Conforme a gente vai no processo de contratação, é ali que a gente tem que exercitar o que chamamos de diversidade e inclusão, né? Como eu falei, é um dos pilares da cultura open source e permeia pelo Labs e permeia nas residências que nós também entregamos para os nossos clientes. Então, para a gente terminar, eu queria que vocês deixassem aqui as recomendações de vocês para quem quer gerar inovação, está começando nesse caminho agora ou já está andando aí nesse caminho, mas quer acelerar um pouco mais esse trabalho. Duarte, a gente pode começar com você? Como eu mencionei no começo, né, nós na Red Hat nós somos fanáticos, né, viciados em inovação, né, e na busca pela inovação. Isso faz parte do modelo Open, faz parte da cultura Open e nós estamos sempre buscando isso, inovação, diariamente, né, tá certo? E eu costumo dizer que o grande sucesso da Red Hat, né, é o fato de a gente não contrata gente especializada e motiva essas pessoas. Nós contratamos gente motivadas e as inspiramos, né? Então, esse método, eu acho que esse processo, ele é um grande pilar da inovação. Então, um exemplo para o mercado, né? Se vocês querem inovação, busquem gente motivada, dê espaço a elas e inspire elas a criarem, né? Com responsabilidade, naturalmente, mas dê esse espaço, essa liberdade de criação. Do meu lado, eu queria dizer que não dá para inovar só na teoria. Hoje a gente vive um mundo onde tem muito conteúdo, né? É muita coisa que a gente vem consumindo, tanto escrito quanto podcasts, quanto os vídeos. E a ideia que eu quero deixar para vocês é que a palavra inovação, ela termina com ação. Então não adianta você só consumir o conteúdo e você não agir. Então eu queria deixar uma ideia aqui que é qual é a ação que a partir de hoje, depois de participar e depois de escutar o que a gente teve para falar para você, só uma ação, não precisa mudar tudo. Pense em qual é uma ação nova, e aí tem o inovação, e qual é a sua nova ação a partir de agora que você vai fazer diferente. Porque não adianta só consumir conteúdo se esse conteúdo não se transformar em ação.
Duarte, Fábio, eu queria agradecer muito vocês pela presença, pela disponibilidade para dividir aqui as opiniões, o conhecimento de vocês sobre esse tema. Eu tenho certeza que a gente trouxe muitos insights bacanas para quem está assistindo, que vão gerar inovação que a gente vai saber aqui no mercado logo mais. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Tayane. Um abraço. Obrigado, Tayane. Eu que agradeço também. Prazer. Bom, gente, muito obrigada ao nosso público. A gente agradece a visita e a gente espera você de novo na próxima edição do The Source TV. Até logo!